um arquivo de texto ou então como inserir dados de um arquivo de texto nas variáveis do nosso programa e processar. Ou seja, fazer as duas coisas, tanto escrever lá como capturar os dados de lá do arquivo. Então vamos ver. Vamos criar aqui nosso programa que exemplificar primeiro como criar um arquivo e escrever nele. Então vamos fazer aula 4, F90. Novamente criar o programa. Opa, já estou adiantando as coisas. Aula 4, implicit none and program. Pronto, aula 4. Pronto, esse programa aqui vamos explicar assim por leve, dar uma breve introdução bem resumida do que está escrito aqui nessa página. Uma página muito boa, que tem algumas informações a respeito bem detalhadas, várias informações detalhadas sobre como é que cria arquivo. Então é só consultar a página e fazer o que está aí, seguir os passos, caso ainda tenha dúvida. Então vamos lá. Vamos supor que nós tenhamos o mesmo programa da aula 4, que é uma estrutura que eu vou fazer, por exemplo, quero calcular a raiz quadrada, eu quero plotar a função raiz quadrada de 1, sendo que o x varia de 1 até 30. Então vamos dizer que é um número real inteiro. Vamos colocar inteiro para facilitar. E vamos fazer assim, do i igual a 1 até 30, do. Pronto, isso aqui vocês viram, né, da aula passada, que ele vai mostrar os valores de i de 1 até 30. Você pode botar assim que ele mostra só o i, ou pode botar uma frasezinha para ficar melhor. Assim, linha i. Opa, tirei essa vírgula aqui. Pronto, vamos compilar só para verificar isso. Aí você faz assim, gfortran, aula 4, traço O, aula 4, remove esse ponto F90, pronto. Aí você faz ponto barra, aula 4. Vocês veem que ele vai mostrar de 1 a 30, pronto. Agora vamos fazer com que ele escreva essa mensagem aqui em um arquivo de texto. Como é que faremos isso? Em Fortran é fácil. É só você consultar essa página aí e você vai ver que faz assim. Você tem que usar um comando chamado open, abre parêntese, você faz assim um init igual, você dá um número qualquer, pode fazer 22, pode fazer isso. É só um rótulo para você identificar o arquivo que você está se referindo. Então, geralmente como eu não abri nenhum open, eu boto vou botar 20, 30, enfim, depois você lê detalhadamente aqui na página que está escrito em quais valores, quais faixas de valores eu posso atribuir aqui. Vai botar 1 bilhão também, né? Vamos colocar e dizer o nome do arquivo que nós queremos que ele tenha. Que nome que eu quero? Eu quero assim, meu arquivo, vamos chamar assim, saída, vou botar qualquer nome, é o nome que você quer, txt, o meu arquivo, vou botar meu arquivo txt, pronto. Aí ele tem outros parâmetros aqui, conforme ele está dizendo, tal, mas para o que nós vamos precisar aqui, não é necessário especificar essas outras coisas aqui, entende? É só para um caso mais detalhado, assim, geralmente a gente nem usa isso, basta só isso. Só isso ele já faz o quê? Se no diretório que ele vai processar não existir nenhum arquivo com aquele nome, com esse nome aqui, ele pega e cria um arquivo vazio, por exemplo, e se você fizer isso, aí sempre que tiver um open, você vai ter que em algum momento fechar. Aí você usa esse comando assim, close, e bota o número do arquivo, que é esse 1. Você pode botar só o número ou você pode botar o nome junto com o número dessa forma. São duas coisas equivalentes. Coloca só o número ou coloca o NIT junto também.
Então não tem problema. E se você ver aqui, se você botar ele começando aqui na primeira coluna, ele fica azul, como se fosse um comentário, mas não é, entendeu? É porque em Fortran também, se você começar uma linha com a letra C, tudo vira comentário. Esqueci de dizer isso, tá vendo? Aí é por isso que ele deixa azul. Aí você, na dúvida, você dá um espaço assim, pronto, não tem problema. Aí ele fica, ou seja, aqui eu criei um arquivo em que ele não faz nada, não vai escrever nada no arquivo. Vamos ver. Não processou ainda. Pronto. Quando eu processar, compilei, né? Compilei agora. Quando eu processar, ele vai criar o arquivo. Ou seja, ele não existia, ele criou. O que é que tem dentro dele? Nada. Porque eu não mandei escrever nada. Beleza. E vamos supor que se tivesse escrito alguma coisa, se existisse um arquivo que tivesse alguma coisa escrito, aí eu salvo, pronto. Então significa agora que existe um arquivo com esse nome, porque eu criei, né? Não executou o programa, eu criei, vamos supor. Aí se eu pegar e executar o programa de novo, aí ele vai abrir esse comando aqui, open, ele vai abrir o arquivo que já existe e vai fazer o quê? Permanece o que está dentro, certo? Ele só abriu, mas não fez nada. Mas daqui a pouco vamos ver que se eu mandar escrever alguma coisa dentro dele, ele não adiciona na frente, ele apaga o que tem, entende? Então veremos com clareza já já. Então, se ele não existir, se o arquivo não existir, ele cria. Como vocês viram que ele criou inicialmente. E se ele já existir, ele abre, do jeito que está aqui. Então esse comando aí, essa linha, faz isso. E essa daqui fecha. Isso aqui ele abre o arquivo. E isso aqui, quando eu não precisar mais manipular ele, eu fecho. Pronto. Aí ele salva o que está escrito dentro. Beleza. Aí aqui ele fez o que? Tinha um texto, ele abriu, não escreveu nada dentro e fechou. Pronto, de boa. Agora eu vou deletar ele. Ele vai criar mais tarde. Beleza. Agora o que nós queremos fazer é o seguinte. Eu abri o arquivo e eu vou fechar ele depois que eu fizer minhas coisas dentro dele. Aí eu boto aqui close, unit, igual 1. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte. Existem duas formas de eu mostrar uma coisa na tela. Uma forma é fazer com esse comando aqui e outra forma é fazer assim, ó. Write linha i, ou seja, vamos deixar aqui comentário aqui por enquanto. E aqui, se botar comentário é como se não existisse, é como se eu excluísse do arquivo desse bloco de notas aqui. Pronto, e vamos comentar aqui. Eu quero dizer, escrever isso é a mesma coisa que escrever isso. Ou seja, tanto faz você botar print estrela ou então write estrela estrela. Vamos compilar. Viu só? Ele escreveu a mesma coisa, mesma mensagem na tela. Essas duas coisas são equivalentes. Então vamos remover essa. E aqui é o seguinte, eu vou criar novamente o arquivo, ativar isso aqui. E esse primeiro estrela aqui, se eu não definir nada, se eu botar só uma estrela, ele escreve na tela. Mas se eu, no lugar da estrela, colocar o número do arquivo, que é esse número aqui, o número que eu defini aqui, eu botar aqui, ele não escreve mais na tela. O que ele ia escrever na tela, ele escreve no arquivo. Então no Fortran é isso. Vamos ver? Ele não vai mais escrever isso aqui na tela mais. Ele vai escrever tudo isso dentro do arquivo. Vamos ver. Compila, porque nós alteramos o código e pronto. Não escreveu nada na tela, vamos ver se ele escreveu no arquivo. Olha lá. Entende? Então é isso. Então aqui é um bloco simples que, ou seja, esse aqui é um programa mínimo para mostrar que como é que se escreve no arquivo. Então entenderam agora para que é que serve esse primeiro estrela? Esse segundo estrela aqui, por enquanto, eu não vou explicar nessa aula. Vai ficar para próximas aulas. Mas se
você quiser se encorajar e já ir buscar entender por que é, tem a ver, tem essa formatação do que vai ser escrito, já adianto logo. Você procura então, se quiser se adiantar. Mas por enquanto não se preocupe, escreva somente assim, entende? Continua assim. Então aqui nós já sabemos como escrever em um arquivo. Agora vamos fazer, por exemplo, você diz, mas para que aqui queremos escrever algo em arquivo? É muito, de muita utilidade. Às vezes você vai processar um cálculo em que você vai fazer um cálculo de alguma coisa que precisa ser plotada e esse arquivo que ele vai gerar é o arquivo de plotar, por exemplo. Vamos fazer aqui um exemplo, por exemplo, disso. Vamos dizer que o i é o eixo x, ou seja, vai de 1 até 30, e o y vamos fazer assim, y. Definir a variável y e dizer assim, y é uma variável inteira, não, y tem que ser real, y tem que ser real, e vamos fazer assim, variável y recebe aqui. Existem algumas funções matemáticas padrões aqui no Fortran, que são essa, por exemplo, módulo absoluto, converte para inteiro e tal, funções de conversão, função de teste, funções matemáticas, pronto, essas funções existem aqui. Vamos pegar, por exemplo, função seno, a função seno. Vamos supor que assim, y igual, vou botar minúsculo, Fortran tanto faz, você escrever assim ou assim, ele identifica do mesmo jeito, ele não tem preconceito com maiúsculo e minúsculo, para ele todo mundo é igual. Então, seno de y, ou seja, quanto é que vale o seno de 1 até 30, se o x for de 1 até 30. Pronto, o que é que ele vai plotar? Veremos no arquivo. Então aqui ele vai fazer o i de 1 até 30, aí o primeiro valor de y, ele vai tirar o seno de 1. Pronto. Aí vai para o próximo passo, ele vai atualizar o y, vai jogar no lugar de 1, vai colocar o seno de 2. O seno de 1, no lugar do seno de 1, ele vai botar o seno de 2 até chegar ao seno de 30. E vai escrever tudo isso no arquivo. Então será um arquivo de coluna. Vamos ver? Aqui, vou até deixar isso aqui de propósito, só para você ver que ele vai apagar e vai reescrever por cima. Se o arquivo já existe, ele vai só abrir e vai apagar esses textos e vai escrever por cima. Quer ver? Vamos lá. X é argumento de seno intrínseco em real ou complexo. Entendi. É porque esse número aqui não pode ser declarado aqui inteiro. Então a gente pode fazer assim. Float, uma função que converte de inteiro para real. Pronto, vou fazer isso. Já adianta logo. Entendeu? Agora ele não fez mais, não reclamou desse erro, entendeu? É porque aqui o y é um número real e eu estava utilizando o inteiro. Em algumas linguagens de programação, como o Pascal, Delphi, Python, não sei, não reclama disso, entendeu? Mas o Fortran tem isso, que se você definir uma variável que era inteira e em outra vai receber algum cálculo que era vindo dela, ele tem que converter, entendeu? E essa função aqui, float i, converte o número i para um real, e tirando o seno de algo real, volta aqui para real, pronto, resolvido. Então sempre que você for fazer essa referência, já adianto logo que tem que usar essa função aí, de converter. Então, pronto. Agora é só executar, né? Ele já tinha o arquivo. Vamos ver se ele atualizou os textos. Olha lá. Entendeu? Agora vamos usar algum programa de plotar isso aí. Por exemplo, tem aqui... Olha lá. O seno, a função seno é isso. Entendeu? Agora porque é que eu preciso às vezes criar arquivos. Porque eu posso estar fazendo um tipo de cálculo. Eu poderia ter programado aqui algum tipo de cálculo e tal, e precisaria
escrever os resultados desse cálculo em um arquivo de texto. Pronto, é isso. Então, abrir um arquivo que não existia e escrevo os resultados nele. Mas e se eu quiser fazer agora o contrário? Se eu tiver um arquivo de texto e eu quiser pegar os dados dele e fazer algum tipo de cálculo a partir dos dados dele, como é que se faz? Pronto. Então, é o assunto da aula 5. A aula 5 vai ser partindo dessa e vamos fazer o processo inverso. Então, até a aula 5.